Hoje a leitura de 2 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 4 e Salmos 86. 2 Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Joabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto do palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou um mensageiro para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse aos tesbita Elias: Vá, encontre-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou: Como era o homem que os encontrou e lhe disse isso? Eles responderam: Ele vestia vestes de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: Era o tesbitas Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou o terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os teus soldados. Mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: Fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só.
Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalo de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhe falou: Não lhe disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponha um sal numa tigela nova e traga-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água. Não causará mais morte nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham na cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: Sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: Por qual caminho nos atacaremos? Respondeu Jorão: Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor juntou a nós os 3 reis para nos entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui, e era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tem a ver com você.
Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei insistiu: Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos na mão de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale, pois, pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem de manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque em Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas o atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberta. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Haresete ficou com as pedras no lugar, mas os homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens na tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. E se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo.
Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse a ele: Chama. E a chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Levanta-o, levanta-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e o fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é uma lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: Toma teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra braba, e colheu dela enchendo a sua capa de colocinítidas, e veio e as cortou numa panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes da sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Salmo 86. Inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar.
Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para minha súplica. No dia da minha angústia clamei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos teus deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu é Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu temo o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me o sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia, obrigada, querida. Novamente aqui, né, os Salmos, ele completa a palavra, gente, tremendo, e esse trecho aqui de Segunda Reis, ele traz, assim, muitos pontos importantes, e a gente vai abordar aqui um deles apenas nessa manhã, mas depois dei uma lida nesse trecho onde Elias vai fazer ali a transição, né? Tem a passagem ali da transição de Elias para Eliseu. Eu gosto muito de meditar aqui, o Senhor ele fala muito sobre o princípio, né? Os princípios do reino, a, a forma como Eliseu ele se comporta ali com Elias, né? Como ele decide caminhar com Elias, como quando Elias fala para ele, né? Embora ele fala, não, eu não te deixarei, e ele caminha, ele tá ali junto, é aquele discípulo, né, a palavra discípulo no original é apegado à poeira do pé do mestre, né, então assim, o mestre ia caminhando, ia saindo daquela poeira e o discípulo tava ali, ó, junto ali, então a gente vê que ele recebeu porção dobrada, né, da unção de Elias, mas ele estava caminhando junto com Elias. Isso é muito forte, que traz muitos ensinamentos, num outro momento a gente reflete aqui, mas para hoje o Senhor me direcionou a uma palavra da mulher sunamita, né? A gente vê algo aqui muito profundo e muito tremendo. Num contexto aqui breve, né, só para a gente se localizar, a mulher sunamita, ela havia perdido seu único filho. Esse filho tinha sido o próprio profeta Eliseu que tinha profetizado, né, que ela teria. E era filho único, né, e ela ficou ali desesperada, e ela viaja ali até o Monte Carmelo para encontrar um profeta. E a mulher sunamita era uma mulher hospitaleira, era uma mulher que ela tinha posses, ela tinha uma condição boa, ela constrói ali, né, um quarto para Eliseu, e ela vai a caminho, ela encontra ali o servo Geazi, né, então aqui, a gente tem aqui, basicamente, ela tem uma jornada aqui, né, de manhã ela encontra o seu filho morto, então ela vai iniciar ali, ela corre até Eliseu, no Monte Carmelo, aí Geazi, ele vai interceptar ela e faz uma pergunta para ela.
Ele faz uma pergunta, ele pergunta se está tudo bem, só que essa pergunta que ele faz, no hebraico, ele pergunta se se tem shalom com o seu marido, se tem shalom com o seu filho, se tem, ele pergunta se ela tem shalom. Essa é a palavra no original. Ele vai perguntar ha shalom, né? E aqui na nossa tradução foi traduzido como vai tudo bem, né? E a resposta dela, que é a chave dessa manhã, ela responde vai tudo bem, ela responde shalom. Essa é a resposta dela, né? Que está tudo na shalom. Então aqui a gente analisando, né, um pouco mais aqui esse versículo, o que é shalom? A gente já falou algumas vezes aqui. Mas shalom não é apenas paz, não é uma paz como a gente pensa, né, que é paz, ausência de conflito, mas é uma completude, é uma integridade total. A shalom, ela representa restauração daquilo que foi quebrado, né, ela representa um bem-estar físico, emocional, espiritual. Ela é um alinhamento com a vontade de Deus. Ela tem uma harmonia muito profunda, sabe? Quando você pensa em Shalom, você precisa pensar nisso, numa completude, algo assim que excede assim o nosso entendimento e sabe aquela paz onde tudo está perfeito, está em ordem, onde tudo nos mais recônditos, escondidos lugares do nosso ser, você tem aquela paz, aquela sensação de tranquilidade, de satisfação. Isso é Shalom. Isso é Shalom. Então, no contexto aqui, a mulher sunamita, ela acaba de descobrir que o único filho dela está morto. Aí você imagina a cena. O coração dela, gente, estava despedaçado. Despedaçado. Né? É como se o chão abrisse ali para ela. E ela corre desesperadamente até o profeta. E Geazi vai perguntar para ela como é que está o seu bem-estar, né? Como é que está a sua shalom? Né? Ele pergunta, está tudo shalom com você? E ela responde, sim, está tudo shalom. Então aqui, essa resposta dela é uma fé profética. A resposta dela que mostra para nós uma fé, né? Que no hebraico seria a emuná, é uma fé que transcende a circunstância, que ultrapassa a circunstância. Ela não está aqui mentindo, ela não está negando a realidade dela, mas ela está profetizando o resultado final daquilo que ela crê que Deus vai trazer para ela. E esse é um aspecto aqui muito poderoso. Esse é um aspecto muito tremendo para nós nesta manhã. Qual é a tua situação hoje? Qual é a tua situação nesse momento? Como é que está o teu coração nesse momento? O Senhor está trazendo uma chave tremenda para nós nesta manhã. Porque muitas vezes o que é o comum? A gente se permitir, né, se deixar levar pelas nossas circunstâncias que afetam diretamente as nossas emoções. E a gente acha que aquilo que está acontecendo no momento, que está nos gerando dor, a gente acha que aquilo vai definir, muitas vezes, o nosso destino. E a mulher sunamita e a porção de hoje nos mostra que não. Que a gente não pode deixar ser guiado por aquilo que a gente está vendo, né, por aquilo que a gente está sentindo. Mas a forma como a gente se posiciona e o que a gente declara tem um peso absurdo, tem um peso tão poderoso que a gente não pode imaginar. E o Senhor está revelando isso para nós nesta manhã. A mulher sunamita aqui, ela conhecia o caráter de Deus. Ela conhecia os milagres, né? Através ali
do profeta, através da manifestação ali dos homens de Deus. Então ali ela tinha sido abençoada com um filho através de uma palavra profética, e ela sabia que Deus tinha poder para mudar aquilo ali, né? E a fé dela estava ancorada ali no Senhor. Então, quando ela declara, quando ela fala que está tudo shalom na vida dela, ela está rejeitando aquele veredito da morte. E ela está declarando a soberania do Senhor sobre toda a situação. Quando você declara suas palavras com fé, você está declarando a soberania de Deus sobre toda e qualquer circunstância. Ela estava ali profetizando a restauração que ia vir. Isso aqui é muito tremendo, muito poderoso. Então, a gente precisa entender que a morte, ou a pior das circunstâncias, né? Quando a gente fala na morte, a morte é como se, como se não tivesse jeito mais, né? Mas a pior circunstância, ela não tem a palavra final. A ressurreição é a nossa esperança viva. A Shalom de Deus, ela transcende toda a compreensão. Toda a compreensão. E aí eu tenho que te falar nessa manhã sobre Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É isso aqui que essa mulher exerceu na prática, né? E é nesses momentos mais terríveis, nesses momentos mais onde toda a tua carne, todas as tuas emoções estão convergindo, né, para o desespero, por desacreditar, por desanimar. É nesse momento aqui que você tem um escape tão poderoso, que muda tudo, que transforma tudo. Quando os discípulos estavam ali em meio à tempestade, né, nos momentos mais desesperadores, Yeshua disse ali, né, não temas. Porque muitas vezes os teus olhos estão contemplando tempestade, estão contemplando ali uma situação que parece que não tem resolução. Mas o Senhor fala, não temas. Em João 14, 27, ele fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não te dou ela como o mundo dá. Esse aqui é um ponto que a gente precisa entender. A paz que ele nos dá não se compara a essa paz limitada que a gente entende né? Que o mundo entende, que o mundo conhece, não é essa paz. É uma shalom completa. E ele continua nesse versículo dizendo, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele vai aonde, né? O coração, ele é o centro de comando do nosso ser. Nós falamos isso no sábado, né? A palavra lev em hebraico é coração. Só que não é só coração das emoções, não é o centro de comando do teu ser, que rege as tuas vontades, as decisões, as escolhas, os sentimentos. Então ele fala, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, a nossa boca, ela deve ser um instrumento profético que declara. Você precisa entender isso. A sua boca, hoje você recebe esse entendimento em nome de Yeshua HaMashiach, que a sua boca ela é um instrumento profético que declara vida onde há morte, que declara esperança onde há desespero, que declara shalom onde há caos. Amém? Declare. Olhe para a situação, para aquilo que está muitas vezes, né, trazendo angústia, trazendo preocupação, desespero. Olhe para aquilo ali, declare, mas declare com fé. Declare com certeza. Declare com total convicção e confiança. Declare, use a sua boca como um instrumento profético.
declarando vida, declarando esperança, declarando shalom. Então, a gente precisa entender que nós somos chamados, queridos, para usar esse instrumento profético que o Senhor nos deu, que está em você. Está em você. Declarar shalom sobre a nossa família, mesmo em tempos de dificuldade. Declarar, né, profetizar restauração, onde você está vendo destruição. Você crer, crer, crer que a ressurreição é a nossa esperança. E ela é uma realidade. Ela é uma realidade hoje, ela é uma realidade futura daquilo que o Senhor vai fazer com as nossas vidas. Entender com isso, o que eu estou querendo falar com isso? Né? Que nós temos um tempo aqui. Nós temos um tempo, mas não acaba aqui. Não se trata só do que você está vivendo, da circunstância, da situação, das guerras que você tem que lutar cada dia. Não se trata só disso. Nós temos uma promessa de uma vida eterna, de uma vida abundante. Nós temos uma promessa que ela é real, viva, verdadeira, de vivermos e desfrutarmos de uma vida eterna com o nosso Deus, de acessarmos todas as riquezas do seu reino, de acessarmos toda a beleza do seu reino, toda a completude do seu reino. Então, nessa manhã a gente precisa entender que viver na Shalom do Pai, na Shalom do nosso amado, na Shalom de Deus, na Shalom do Rei dos Reis, na Shalom de Yeshua HaMashiach, independe da circunstância. Esse é o segredo. Viver na Shalom dele, independe das circunstâncias. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente finalizar essa manhã, Deus quis liberar isso sobre nós essa manhã, e glória a Deus por isso. Há alguém que precisava ouvir essa palavra. Aleluia. Tremendo que ela declara, está tudo bem, está tudo na Shalom. Quando o mundo dela está desabando, ela declara, está tudo na Shalom. Aleluia. A fé dela transcendeu aquilo que os olhos dela estavam vendo, né? Para abraçar aquilo que o coração dela estava enxergando. Então, às vezes, queridos, a maior demonstração da nossa fé não é clamar pelo milagre. Às vezes, a maior demonstração da nossa fé não é pedir um milagre, não é, mas é declarar que ele já está a caminho. É declarar que ele já aconteceu. Ela falou shalom. Ela falou uma palavra ali que mudou, né? Uma tragédia, literalmente, em triunfo, em vida. Glória a Deus. Tremendo, tremendo, tremendo demais. Muito poderoso. Aleluia. É tão poderoso quando a gente vai analisar a forma como o Eliseu ali, ele realiza esse milagre de ressurreição, ele se deita sobre o menino, né? Ele se deita sobre o menino, então simbolicamente é como se ele morresse ali com o menino. Ele se deita ali com o menino morto, né? E depois ressuscitou, levantou com ele. É muito interessante. E
perfigura ali naquele versículo que Paulo fala, se eu não me engano, se com ele morremos, com ele também viveremos. Yeshua, ele deita ali sobre a morte para nos dar a vida, né? Gente, tem tantos significados profundos aqui, ó, mas a gente precisaria de mais algumas horas para a gente analisar todo esse versículo e um milagre muito, muito poderoso. Eu já vou parar aqui, porque senão, amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês tremendamente. Usem o instrumento profético que o Senhor colocou, que já está em vocês. Deus abençoe, que haja shalom sobre a tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Até amanhã. Shalom, shalom. Bom dia.